Seja muito bem-vindo ao canal. Esse é meu primeiro vídeo, onde estarei abordando alguns ocorridos com a sonda oblíqua no laboratório de sacarose. Sou Haroldo Paz Filho, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool. Para mim, uma honra tê-lo aqui neste canal. Peço a compreensão de todos pela forma na qual irei apresentar o meu trabalho. Será apresentado através da elaboração de croquis, onde esses croquis forem elaborados por mim, pois eu estaria sendo antiético caso eu apresentasse aqui algum projeto. Com certeza não seria meu, e sim de alguma das empresas nas quais eu trabalhei. Então, por uma questão ética, eu estou trabalhando com um croquis elaborado por mim. Agora, se tiver alguém assistindo o meu canal, assistindo o meu trabalho, e se interessar e quiser me fornecer algum dos projetos nos quais eu irei trabalhar, eu só tenho a agradecer. Caso contrário, peço mais uma vez a compreensão de todos para que entenda o motivo que eu estou apresentando através de um croquis. Então vamos ao assunto. Nem todos que estão assistindo o meu vídeo eu acredito que seja da área de açúcar e álcool. Porém, quando se fala em sonda oblíqua, se eu não fizer uma explanação do que é uma sonda oblíqua, a pessoa vai ficar sem saber do que se trata. Então, através aqui do meu computador, eu vou fazer uma explanação do que é uma sonda oblíqua. Vamos lá. Sonda oblíqua é esse equipamento, onde os senhores podem ver, o caminhão está entrando sobre ela. Essa aqui é a carga de cana no caminhão, por sinal uma carga de cana inteira. Essa aqui é uma coroa perfuradora, onde ela vai perfurar a cana na carga do caminhão para fazer a coletagem da cana. Esse aqui é um carro, onde no momento ele está descendo para fazer a perfuração. Ele é totalmente acionado através de um mecanismo hidráulico. Então agora ele fez a perfuração, ele está subindo, porque já coletou a amostragem da cana. A cana está dentro do tubo, ele está saindo da carga do caminhão. Vai fazer o giro para a cana coletada. Ele joga através desse tubo, onde ele vai para o laboratório de sacarose, onde o laboratório de sacarose dará sequência aí nas amostragens. Então, nós podemos ver, agora ele faz a outra perfuração para ir um pouco mais a fundo da carga. É um equipamento totalmente hidráulico, o acionamento dele, a outra perfuração, enfim, este é o processo. Então, vamos ao assunto que está me trazendo a falar sobre a sonda oblíqua. Nessa época em que nós estamos agora, setembro, outubro, passamos a ter um problema com a sonda oblíqua. O problema é esse que a temperatura do óleo começou a subir muito. Onde ela normalmente trabalha em torno de 60 a 65 graus, estava chegando a 90, 95 graus. Isso não é normal. Tanto é que, como é um equipamento totalmente hidráulico, a sua regulagem começou a se perder em função da viscosidade do óleo ficar muito baixa. Com isso nós paramos o equipamento e fomos observar que o radiador, que é o resfriador do óleo, estava com muita sujidade. Isso nos fez fazer uma limpeza externa no radiador, com um jato de água, e logo em seguida voltar a trabalhar. Por um curto espaço de tempo, até que a temperatura melhorou sim, porém, logo daqui a algum tempo, ela voltou a estar da mesma temperatura alta. Paramos novamente essa sonda, pusemos uma outra sonda para trabalhar, que é a sonda horizontal, que faz o mesmo serviço, porém é de uma outra forma de perfuração no caminhão. Com isso nós podemos observar que a coloração do óleo, que é uma coloração caramelo,
estava totalmente preta, muito preta. Nós esgotamos todo o óleo do reservatório e observamos que dentro do reservatório, no fundo do reservatório, ficou uma borra preta, né? E aquilo nos deu a impressão de ser borracha. Agora, dentro de um equipamento desse, aonde poderia ter borracha a não ser nas mangueiras hidráulicas? Então nós fizemos toda a limpeza do reservatório de óleo, né? Trocamos os filtros de óleo, enfim, fizemos todo o trabalho de limpeza para que essa máquina voltasse a trabalhar com uma carga de óleo novo numa melhor condição possível. Com isso, nós tivemos a sorte das 6 mangueiras que tem, que são as mangueiras que levam o óleo para o circuito, nas 2 primeiras que nós tiramos, nós podemos observar que quando nós tiramos ela e pusemos ela numa situação reta, para que olhássemos o interno dela para ver o outro lado da mangueira, observamos que o seu interno estava obstruído. Fez com que nós cortássemos um pedaço dessa mangueira para ter uma melhor visão do que estaria acontecendo. Observamos que o interno da mangueira estava totalmente desintegrando, né? Ele estava trincando, desintegrando, enfim. A mangueira ela é formada de uma mangueira de borracha interna, uma trama de aço para dar o reforço à mangueira e uma mangueira externa com a ponta que é um terminal. Com isso fez com que nós trocássemos essas mangueiras, né? E entramos em contato com uma empresa na qual ela era parceira nossa na manutenção desse equipamento, para que ele pudesse talvez nos auxiliar em o que poderia também, além disso, poderia estar acontecendo. E fazer a limpeza somente do reservatório não é o suficiente, tem todo o sistema hidráulico interno que tem que ser limpo. Então, enquanto fizemos essa limpeza, a troca da mangueira, tudo foi o tempo desta empresa chegar até a usina e também realmente nos auxiliou na limpeza de alguns componentes hidráulicos. Trocando a mangueira, pusemos a máquina para trabalhar por uns 5 minutos para que o óleo circulasse totalmente no seu sistema e fizesse uma limpeza. Com isso nós vimos que realmente limpou o óleo, né, com as mangueiras novas. Inclusive colocamos mangueiras com terminais com anéis O-rings em suas pontas. Isso é muito bom, que evita vazamento, né? Porém, em conversação ali, no fato ocorrido com a mangueira, chegamos a uma conclusão que nós teríamos que tomar alguma decisão ali, porque não era normal o que tinha acontecido. Apesar que há 7 anos que eu trabalhava nessa empresa, não era de meu conhecimento que algum dia fosse trocado essas mangueiras. Mesmo porque no vídeo no qual foi passado, foi observado a todos aí que é um equipamento que ele fica exposto ao tempo, sol, chuva, calor, frio, poeira, enfim, é um equipamento que ele fica exposto ao tempo. Então, esse carro aqui, ele faz um movimento de descer e de subir. Isso durante 24 horas, ele faz isso aí centenas de vezes. Agora imagina aí 6 ou 7 meses de safra. Quantas vezes isso aí não faz? Então, essas mangueiras aqui é uma esteira, onde é uma esteira flexível, onde quando ele abaixa, essa curvatura acompanha a mangueira, né? A mangueira acompanha esse carro, onde ele sobe e onde ele desce. Exatamente nessas regiões de curvatura que nós pudemos observar que estava tendo problema com a mangueira. Com isso, o que nós fizemos? Essa curvatura da mangueira, ela tem um raio aproximadamente de 180 a 190 milímetros, dando um diâmetro aqui de 390 a quase 400 milímetros. Existe aqui um dispositivo, uma mão francesa em ferro, aonde ele sustenta a abraçadeira das mangueiras, que é um conjunto de 8 ou 6 mangueiras, alguma coisa assim. Então nós aumentamos esse raio aqui para mais 150 milímetros, com isso para dar uma melhor comodidade na curva da mangueira. Muito bem.
botamos a máquina para funcionar e realmente ela funcionou muito bem aquele dia, no outro dia, e enfim, né, terminamos a safra aí sem ter esse tipo de problemas mais. Porém, passado aí mais ou menos um mês, passamos a ter um outro tipo de problema com a sonda, não mais aquele tipo de problema. A sonda perfuradora, que seria o tubo perfurador, no momento em que ela entrava em giro, ela chacoalhava de uma forma tão grande que ficava até incômodo, né? Ver aquele sistema balançando daquela forma que não é normal, né? Então, o que nos levou a parar o equipamento para observar o que está acontecendo. E é engraçado que foi uma coisa que começou a acontecer assim, de um dia para o outro. Começamos a notar essa certa vibração, no outro dia um pouco maior, no outro dia um pouco maior, a ponto de termos que parar o equipamento. Quando paramos o equipamento, observamos que esse carro, quando ele desce, quando ele sobe, ele é guiado através de um perfil U de 8 polegadas, aonde nesse perfil U, esse carro ele tem 3 rodas, 1, 2, 3 rodas na parte superior lado direito, 3 rodas na parte inferior lado direito e a mesma coisa do lado oposto, que seria o lado esquerdo. Podemos observar que essas rodas tiveram um desgaste muito grande, a ponto de ficar uma folga aqui excessiva e não dando mais a estabilidade ao carro. Entramos novamente em contato com essa empresa, na qual ela era uma parceira, né, de manutenção externa com a empresa, com a usina, e passamos para ele o que poderia estar acontecendo. E se eles tinham um jogo de roda, né, seriam 4 jogos, cada jogo são 3 rodas, para que já trouxesse, porque nós precisaríamos tomar uma decisão rápida sobre aquilo, porque precisaria voltar a sonda a trabalhar. Infelizmente, eles não tinham essas rodas à pronta entrega e mesmo que tivesse, o custo era muito alto, muito alto. No momento eu não me recordo o valor, mas enfim, era um custo muito alto. Independente deles virem para a usina para nos auxiliar no que poderia estar ocorrendo, tomamos a decisão de, através de um guincho, colocar a sonda oblíqua no chão. E com isso nós tiramos as rodas que estavam trabalhando com desgaste. Sem ter o que fazer, o que pensamos? Vamos retificar o externo das rodas a ponto de, quando medirmos da parte inferior das 2 rodas inferior com a parte superior de uma das rodas superior, desse uma medida igual a 1/4. O porquê disso? Uma vez essas rodas usinadas e tendo uma folga de 1/4, a intenção seria, como foi, colocar nesta região um ferro chato, não aço chato, um ferro chato, do mesmo material que seria a viga U, é um ferro chato SAE 1045. Então isso que foi feito, foram retificadas as mesmas rodas, voltado ela em seus lugares e colocado um ferro chato SAE 1045 para compensar a usinagem e também o desgaste que havia ocorrido na roda. Com isso, a sonda voltou a trabalhar normalmente, como se estivesse saído da fábrica, né? Então, mas isso foi coisa de tirar a sonda, colocar no chão de manhã. Quando foi por volta de 4, 5 horas da tarde, a sonda já estava, né, a ponto de operação novamente. Com isso, essa empresa, né, esses colaboradores da outra empresa chegou também, né, e nós já havíamos dado partida no que seria o serviço, e eles, né, ficaram de acordo com o que fizemos. Pusemos a sonda para trabalhar e ela funcionou muito bem. Como era próximo do final de safra, né, fizemos aí um trabalho que para entre safra já ganhamos até esse tempo. Muito bem. Independente de ter ficado perfeito o trabalho, aí vem o detalhe. Por que aconteceu?
qual a probabilidade de voltar a acontecer? Então, através, né, dessa conversação que tivemos, chegamos a uma conclusão do seguinte: é muito comum em usina de açúcar e álcool, ou seja, um outro tipo de empresa, chover na indústria, mas não chover na área agrícola. E isso, às vezes, mesmo que chova na indústria, a indústria continua trabalhando, mesmo porque, independente de estar saindo cana da área agrícola, existe o pátio carregado de caminhão de cana. Então, está chovendo na indústria. Agora, para quem é da área mecânica, e mesmo que não seja, é muito bem compreendido e sabido que tanto óleo como graxa não é amigo de água, né? Quer dizer, molhou um lubrificante e você já tem dúvida do seu trabalho ali, que é lubrificar. Então nós chegamos à conclusão de que sol, chuva, poeira, enfim, intempéries total, mesmo que chova, a empresa ela tem uma equipe, né, uma equipe de lubrificadores, onde ela tem um programa de lubrificação, que seja semanal ou quinzenal. Quer dizer, deu aquela data, o lubrificador vai até o equipamento e faz a lubrificação necessária. Muito bem. O fato de estar chovendo não significa que está no dia de se fazer a lubrificação. Às vezes chove, ele vai lá depois de uma semana, né? Então chegamos à conclusão de que, para essa situação, foi treinado o pessoal do laboratório de sacarose, né, em termos de como lubrificar, onde lubrificar, os cuidados a serem tomados, quais os EPIs a serem usados, e o próprio laboratório de sacarose passou a fazer a lubrificação do equipamento, uma vez que o motor hidráulico, que existe um motor hidráulico para fazer o giro da sonda, existe um motor hidráulico para fazer a descida e a subida do carro, todas essas rodas aqui elas são lubrificadas, enfim. É um equipamento que requer lubrificação em vários pontos. Choveu, tanto nas engrenagens corrente, a outra engrenagem corrente, as rodas de apoio, né, do carro, choveu, o lubrificante deixa de fazer a sua função, né? Ele acaba se deteriorando ali com a água. Então, para isso, parou a chuva, o próprio laboratório imediatamente já faz a sua lubrificação. Uma outra coisa também que foi tomada foi em relação à mangueira. Essa mangueira aqui, a cada 2 safras, pelo fato de a gente adquirir mangueira com os terminais iguais, que seria aqui, a cada 2 safras virá a sua ponta. Quer dizer, essa aqui que fica em repouso, ela volta a trabalhar, e essa que trabalha volta a ficar em repouso. Com isso, acreditamos que a vida útil da mangueira pudesse ser melhor, né? Essas foram as tomadas de ações que tivemos, onde realmente nos deu um excelente resultado. Depois disso trabalhamos aí mais uns 2 anos com a sonda, e ela, pelo menos esse tipo de problema, ela não voltou a ter, né? Então isso foi o ocorrido, e essas foram as ações que tomamos. Eu me sinto até muito gratificante, né, em dizer o nome dessa empresa na qual, né, nos auxiliou na manutenção desse equipamento, um equipamento muito importante, né? É a empresa BR Assistência Técnica, Instalações e Transporte. Os seus proprietários são o senhor Wilson. O seu contato é 19 98901 3660, e também o senhor Dorileu. O contato é 19 98152 7977. Eles não só trabalham com sonda oblíqua, como também na área de instrumentação, na área industrial, né? Também na área de laboratório tem a sonda oblíqua, tem a prensa hidráulica, tem a forrageira, enfim, são equipamentos nos quais são a especialidade deles, né? Então eu fico muito gratificante em poder
dizer o nome dessa empresa. Bom, essa empresa, por sinal, ela está desenvolvendo ou já desenvolveu uma cobertura para esse equipamento, uma vez que pudemos observar que ele é um equipamento totalmente exposto ao tempo. É sol, chuva, calor, poeira, terra, enfim. Então eles estão desenvolvendo ou já desenvolveram uma proteção para esse equipamento. Proteção essa que ela será de muita utilidade, pois durante a safra ela irá proteger o equipamento, umas 24 horas ali durante o período de safra, ou chuva ou que faça sol, pelo menos a parte de lubrificação podemos contar que não será agredida. E também tem na época da entre-safra. Na época da entre-safra esse equipamento ele sofre um reparo em torno aí de 10, 15 dias. Depois disso ele sofre toda a sua montagem, sua lubrificação e fica lá parado aguardando que chegue o momento das amostragens de cana para ele voltar a trabalhar. Então, com essa proteção que eles estão desenvolvendo, é um equipamento que também durante a entre-safra ficará protegido. Então, fica aí o meu agradecimento a essa empresa, nos qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, não só nessa empresa que eu trabalhei, onde eu saí por motivo de aposentadoria, como também, depois que eu saí, eu a indiquei para outras empresas, onde eu só tive o retorno de agradecimento pela seriedade do trabalho deles. Tá ok? Bom, esse é o que eu tinha a passar para os senhores, Eu estou aberto a sugestões e dúvidas, dentro do respeito que eu tenho para os senhores e dos senhores para comigo, tá ok? Isso aí, eu estou aberto para esse tipo de ou dúvidas, ou sugestões, enfim, Então, de momento, obrigado pela sua atenção, conto com você no meu próximo vídeo, e um grande abraço.